bem-vindos ao Dança Além da Técnica. E hoje nós vamos para nossas polêmicas DAT, falar um pouquinho aí dessa busca por um corpo neutro. O que será que a gente quer dizer, né? Ou aí até às vezes os produtores, os profissionais do meio artístico querem dizer quando dizem que estão buscando um corpo neutro, que é mais interessante quando o artista tem um corpo neutro. Enfim, bora mergulhar aí nessa grande polêmica. Mas antes disso, eu já queria te convidar a se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu. Também a ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos da próxima semana. E a curtir o vídeo aqui embaixo, para dizer para o YouTube que esse vídeo é relevante e que ele precisa ser espalhado para mais pessoas. Faz tudo isso aí rapidinho durante a vinheta que eu retorno já já. Então vamos lá, o bendito do corpo neutro, como é que isso surge? Isso vai surgir aí com o início do surgimento da dança contemporânea, desse pensamento mais contemporâneo de corpo, que começa então a questionar os problemas advindo das práticas técnicas no nosso corpo. Quando a gente estuda uma técnica de dança, uma vertente, um estilo de dança feito através de uma técnica específica, da mesma forma com que a gente amplia o nosso repertório, reconhece diversos movimentos, que a gente melhora aí nossa movimentação corporal, enfim, isso tem diversos benefícios. A gente pode aí também acabar herdando uma série de vícios. E a gente aprende que dançar é fazer aquilo daquela forma, daquele jeito. Eu imagino que você já tenha visto muitas pessoas com diversos vícios que você acha engraçado aí do meio da dança, desde aqueles bem básicos, né, de achar que uma pessoa é bailarina porque ela caminha com as pernas abertas, né, tem um jeito meio pinguim de andar e tal. Né? A gente tem também vícios de mão, pessoas que vai começar a dançar qualquer coisa, faz aquela mão da dança clássica, né? Ou a mão, fiz bem feio aqui, né? Bem tosco, só porque eu tô tirando sarro, mas enfim, né? Ou a mão exagerada da dança de salão, super rígida, enfim, coisas que a gente vai herdando aí de alguns fazeres, de algumas práticas de dança que vão ficando no nosso corpo e que a gente começa a entender que dançar é acessar essas coisas no nosso corpo. E quando a gente tem então o surgimento aí da dança contemporânea e essa dança abraçando as educações somáticas, essa consciência corporal, esse reconhecimento do corpo, né? Entendendo então como é que esse corpo se organiza para ficar o mais neutro possível, a gente começa, né, então a dizer que a gente quer esse corpo neutro para dançar. É claro que não é um corpo neutro, é um corpo ideal organizado, né, dentro da ideia de consciência corporal que vem aí de diversas linhas de educação somática e que no meio da dança vai criando esses estereótipos do corpo neutro. Ah, então o bom bailarino hoje, aquele versátil que consegue fazer qualquer coisa ou que consegue criar sem muitos vícios e tal, seria essa pessoa com esse corpo neutro. Em alguns momentos, inclusive, a gente até achou que esse corpo neutro ele seria bem-vindo das pessoas que não têm influências de dança, né? Muitos diretores, por exemplo, preferem, eu prefiro um bailarino que nunca tenha dançado em companhia nenhuma, né? Alguns, eu prefiro uma pessoa que não tenha tido aulas de dança, eu prefiro eu começar a dar aula de dança, começar a formar essa pessoa para que ela não venha com seus diversos vícios, né? Então a gente tem aí essa noção desse corpo neutro. A questão é que ninguém tem um corpo neutro,
Nenhuma pessoa, nem aquela que estudou milhões de tipos de dança e nem aquela que nunca foi para uma aula de dança específica e que só tem a dança aí atravessada pelas suas questões culturais. Ninguém tem um corpo neutro, porque o ser humano já nasce, né, desde lá do útero da mãe, está recebendo uma série de influências corporais. O ser humano aprende muita coisa por imitação, o ser humano convive com outros seres humanos e ele vai aprendendo a fazer coisas, vai desenvolvendo técnicas corporais para aquilo que executa. E esse corpo de forma alguma é neutro. Esse corpo sempre vai ter ali jeitos de fazer, técnicas que ele desenvolveu para executar diferentes movimentos e diferentes afazeres da sua vida. E esse jeito de fazer vai ser sempre considerado como um jeito que é interessante ou um jeito que traz aí um vício, um jeito esquisito de fazer para as outras pessoas, né? Ou pensando numa pessoa julgando a outra. Então não existe movimento neutro e nunca vai existir um movimento neutro, né? Todo movimento carrega sua historicidade, suas questões aí, porque todo movimento acontece, né? Esse movimento que eu tô falando no corpo do ser humano, e esse corpo vai ser sempre histórico, social, cultural, para além de biológico. Não vai existir um ser humano que tenha aí sua movimentação somente atravessado pelas questões da natureza, pelas questões da biologia, né? A movimentação vai ser sempre impregnada de cultura, impregnada de sociedade, impregnada das relações que esse ser humano estabeleceu. Então, a gente já viu esse termo surgir, alguns artigos trazem esse termo, né? Quando a dança contemporânea começa a ser mais pensada aqui no Brasil, né? Década de 80, 90 e tal, a gente começa a ver artigos falando desse corpo neutro, de querer esse corpo neutro, mas atualmente a gente já não costuma mais usar esse termo e a gente tem substituído esse termo por um outro termo que também é vago, também é genérico, mas talvez seja um pouco mais generoso, que é a ideia de corpo disponível, né? Quando a gente fala de um corpo disponível, a gente está falando então de um bailarino que se mostra mais disposto e aberto para entender diferentes coisas, para receber diferentes informações, né? Então um bailarino que de alguma forma não teve ali seus movimentos tão condicionados rigidamente ou não aprendeu de um jeito tão rígido, metódico ou massacrante para esse corpo, a ponto dele garantir aí uma disponibilidade para essa sua movimentação e uma abertura para diversas possibilidades. Isso não se dá só na dança contemporânea, experimental, conceitual, etc. e tal, mas hoje em dia a gente vê inclusive diferentes diretores, produtores procurando pessoas para propaganda que são assim, né? Pessoas que tenham esse corpo disponível para aprender diversas coisas, ou pessoas que consigam aí assimilar, reconhecer diferentes vertentes e diferentes estilos de dança, né? Então esse corpo aí aberto a diferentes impregnações é um corpo muito buscado hoje em dia. Então fiquemos com o termo disponível e tentamos aí então substituir o termo neutro para a gente evitar um pouco essa noção de neutro que de fato não existe no corpo, no pensamento, na vida, nesse ser humano integrado. Bom, a gente termina a nossa polêmica de hoje. Até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!